Salve, 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 palmeirenses de todo mundo, do universo, todos os palmeirenses, todos os meninos. Fala César, fala Marcos, Gabrielino, fala Paulo, grande rooftopers, palmeirense de coração e alma. Tudo beleza com vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo beleza, tudo em paz. Vamos que vamos, o coração tá quente, né? Pegando fogo. O coração tá quente. Esperando o começo da Copa do Mundo, dos clubes, uma coisa fascinante, maravilhosa, expectativa lá em cima, negócio fabuloso, cara. E o que a gente gostaria de comentar um pouco aqui, pessoal, a gente fez uma análise rápida a respeito dos nossos primeiros adversários, né? Então nós temos lá o Futebol Clube do Porto, lá em Portugal, aquela maravilha, aquela terra maravilhosa, que é quase um bairro hoje do Brasil já, que a gente adora, maravilhoso. E sensacional. Eu acho que é um belo começo e eu gostaria de saber das expectativas dos nossos amigos. Se a gente tem uma leitura rápida e alguma opinião mais concisa para dar para os nossos rooftopers e o pessoal que acompanha a respeito, porque não é fácil. São times que têm um poder aquisitivo muito alto também. E na Europa você tem uma alta demanda e uma alta oferta também de ótimos jogadores. Então, com certeza, não vai ser fácil esse primeiro jogo. Apesar de a gente estar com a confiança boa. Não? Então, como é que é? Paulão, começa contigo. Você deu uma analisada aí, como é que tá o Porto aí? Qual que é a tua opinião a respeito? Rooftopers, ataque titular hoje em campo, aqui, né? Garba na esquerda, Galuzzi Armando no meio, Cezão só comandando ali de... Eu ia falar Evair, mas ele gosta do Flaco Lopes, então vamos deixar o Flaco Lopes com o César. Bom, eu acho que a gente vai... Cara, César maluco, meu. César maluco. Evair, meu. Evair. Quem é Evair? César maluco, cara. Eu não vi o César maluco. O melhor centroavante que eu vi jogar foi o Evair, por isso. Eu não vi, não tive esse privilégio. Aliás, não, eu vi o Mendonça. O Mendonça eu vi jogar. O Mendonça eu vi. Mas eu não achei o Mendonça melhor que. Não achei o Mendonça melhor que o Evair, tá? Mas era muito menino ainda. Bom, falando do Porto. Eu acho que o Porto é um time B, né, da Europa. Não sei se a gente não, assim, o maior medo meu é o Al-Hilal, né? O Al-Hilal. Eu acho que esse vai ser o nosso grande adversário no grupo. Eu acho que o Porto não vive um momento bom, perdeu um jogo agora, treino ultimamente, isso não, apesar de que isso não quer dizer absolutamente nada, a gente perdeu também agora para o Cruzeiro, perdemos para o Flamengo, então eu acho que o que passou, mas o Inter de Miami é um time que estava bem até o ano passado, tá? Esse ano aqui não está bem, não. Então não me assusta também. Agora, o nosso primeiro adversário é Porto. Acho que a gente tem tudo para ganhar. Palmeiras joga muito no erro do adversário. Então, é difícil jogar com um time pequeno, com um time que joga retrancado com a gente. E eu acho que o Porto e o Inter vão jogar assim com a gente. O Porto não, desculpa. O Al-Hilal e o Inter vão jogar assim com a gente. Eu acho que o Porto vai sair o pau. Eu acho que... Só uma correção, Paulão, não é o Al-Hilal, é o Al-Ali. Al-Ali, uma coisa é Al-Hilal. É o Al-Ali. Na verdade, a gente está falando do Bilal, né? Do Al-Bilaus, os Bilaus, né? Eu não, os nomes exatos. Vamos focar no Porto. Nós estamos falando do jogo. Não, sim, mas a gente está falando, eu acho que é assim. Pelo amor, não me complica. Então, a gente está falando do Porto, é verdade. O Porto, como eu falei, o Porto é um time, para mim, na minha opinião, é um time B da Europa. Eu acho que não vai ser o nosso
não vai ser o nosso maior adversário, porque eu acho que ele vai vir tentar bater de frente com a gente. Os outros vão vir respeitar. E o time, e o Palmeiras, ele tem dificuldade em jogar com um time que não oferece erro. O Palmeiras joga muito no erro do adversário. O que vocês acham? Sem dúvida, sem dúvida. Fala, Garba. Vamos tentar resumir o Porto. Pelo que a gente andou pesquisando aí, estatísticas, números, né? Converter na temporada passada, né? 24, 25, eles não mandaram bem, né? O time oscilou muito, teve muitos problemas, né? E é um clube que está em reestruturação. O treinador saiu, né? Que é do Sérgio Conceição lá. Agora, em números, na época do Conceição, era um time de meio campo para ataque, né? A defesa deles não é muito boa, não. Mas agora, com essa reestruturação ali, ficou incógnita, né? Você não sabe dizer como é que o time vai atuar. Vai ser outro treinador, vai chegar com novos jogadores, né? Mas como se diz, mais ou menos pau a pau. A gente tem que tomar cuidado, né? Temos chances de ganhar o jogo, né? Claro, óbvio. Mas é um jogo a ser estudado. Não é esperar que eles vão partir para cima da gente, ou que a gente vai partir para cima deles, né? Acho que vai ser um jogo mais estudado. Pelo menos o primeiro tempo, eu acredito. E a questão da formação nossa também, eu sei lá, começo da temporada nossa ali, que deu uma reestruturada no meio campo nossa ali, o time decolou, né? O time voou. Depois o Abel andou fazendo umas mudanças táticas ali e o time deu uma decaída, né? Começou a trocar demais jogadores, começou a fazer os testes, né? Aí que a torcida ficou um pouco o pé atrás, né? Perdemos ali para o Flamengo, perdemos para o Cruzeiro. Então, são questões a analisar, né? Se vai voltar com aquele time anterior, para fechar meio campo, jogar no erro do adversário, ou se vamos manter o 4-3-3, né? Mas aí, quem diz? Só no dia do jogo para a gente saber, né? É isso aí, pessoal. César, você acha que você compactua? Paulo, eu acho que realmente, a gente tem que se impor. Mas, cara, eu não diria que o Porto seria um time B, assim, falando de time pequeno. O Porto é um time que já foi campeão mundial, se eu não me engano, 2 vezes. Bicampeão mundial. Então a gente tem que ter respeito, os caras, né? Não é um time que vai vir, e os caras têm dinheiro, têm bala na agulha. Agora, nesse ano, a gente teve também, né, para fazer umas. Mas infelizmente, quer dizer, não que infelizmente, felizmente a gente conseguiu contratar, finalmente. Mas é um pouco em cima, né, para a gente ter o entrosamento necessário para jogar um tipo de competição dessa. Não sei que você tem essa perspectiva também, né, César, de olhar também na década de 70, quando os times não tinham tanta. Não é questão disso, não. Quando os times não tinham tanto aquela visão para outras. Diz, pode falar. Não, assim, a questão não é isso. Não, Desculpa, eu estou interrompendo, não entendi. Oi, a questão não é essa. Não, eu só queria traçar só um comparativo. Quero te atrapalhar. Traçar um comparativo. Traçar um comparativo em relação a como os times se preparam hoje em dia para os torneios internacionais, que era diferente de antigamente. Então, a gente tinha uma outra preocupação, isso, né? Então, como os times, a estrutura que o Palmeiras tem hoje é fabulosa, tudo diferente. Inclusive, só não querendo estender, o Palmeiras acabou de inaugurar um centro lá de neurociência na academia de futebol. Quando vocês puderem, depois der uma olhada lá no site, que é sensacional. O negócio faz até estimulação transcraniana. É sério. Então é fabuloso, cara, é fabuloso. A forma como os times conseguem se preparar hoje para os torneios internacionais. Né? Porque antigamente o negócio era muito mais regional, não é? Então,
Talvez explique até um pouco por que a gente não foi campeão da Libertadores antes, né, outras vezes. Mas fica essa. Eu não tô sem retorno de som aqui. Tu agora, César. Alô? Tá me pegando? Tá me vendo? Vamos lá. Eu pensei que você tinha parado já, mas de repente entrou o som aqui, eu me confundi um pouco. Eu queria falar rapidamente o que eu acho. Eu acho que a gente não pode tem que respeitar, a gente não sabe muito bem como é que está o adversário, você pode perder o último jogo, não vem bem, não quer dizer nada. Futebol é momento, o Paulo acabou de levantar isso aí, futebol é momento. O Porto tem alguns jogadores de destaque, a começar pelo goleiro, um bom zagueiro. Eu fui ver sobre isso aí porque eu não conhecia muito bem o time, eu olhei os vídeos aí para ver. Tem o PP que jogava aqui no Grêmio, se não me engano, parece que está indo muito bem lá também. E tem um menino português chamado Rodrigo Mora, que tem 18 anos, é um grande destaque. Eu não sei se ele acho que não estava nessa seleção principal de Portugal, não. E tem um espanhol que, na verdade, é um espanhol descendente africano, que é muito destaque também, um menino novo, bastante promissor, e estavam contratando lá um jogador sueco também, mas tudo jovem, né? Você vê que é um perfil semelhante, né? Quando eles comparam o Verón do Palmeiras, né? Eles têm um perfil, né, de esse tipo de jogador. Então a gente pode esperar tudo. Eu acho que a gente não pode temer. Tem que jogar. Me dá um autógrafo aqui, meu Messi, me dá um autógrafo, depois nós vamos jogar contra você. Não, senhor, eu vou te chutar a canela primeiro, se sobrar a MS inteiro, depois a gente tira foto com o Messi. Eu acho que tem que ser assim. Porque o jogo tem que ser competitivo, não pode chegar, o Porto, a Europa, a Champions. Legal, respeitamos, mas não podemos temer. Eu vejo assim. Concordo. Paulo, você acha que o adversário mais difícil seria o Al-Ahly mesmo? O que você acha do grupo? É isso, Paulão? Tá me ouvindo? Tá com o áudio aí? Paulo? Tô ouvindo. Não, eu tô dando uma olhada aqui no grupo por grupo, assim, o porquê que eu acho o Porto um time B, né? Então, quer dizer, o Porto está no nosso grupo, tá? Daí no grupo B, a gente tem o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, que para mim são infinitamente superiores a ele, tá? No grupo C, a gente tem o Bayern de Munique e o Benfica. O Benfica, nível Porto, o Bayern é superior. No grupo do Flamengo tem o Chelsea, que eu também acho superior ao nosso adversário, ao Porto. No grupo E, nós temos quem? O Inter de Milão, que eu também acho superior ao Porto, tá? E no grupo do Fluminense é o Borussia Dortmund, que eu acho esse o grupo mais fácil, tá? O Borussia eu acho pau a pau com o Porto. No grupo G, o Manchester City, que todo mundo sabe quem é, e o Juventus da Itália, que também eu acho superior. E no H, Real Madrid e o Salzburg da Áustria, que eu também acho B. Então, quer dizer, a gente teve a sorte de pegar um europeu B de cara. É isso que eu quis dizer. É muito melhor pegar o Porto do que pegar o Manchester City ou pegar o Real Madrid, né? Nesse ponto, né? Ou o Botafogo. O Botafogo pegou o PSG e o Atlético de Madrid. Então, quer dizer, se a gente estivesse nesse grupo, ia ser complicado para nós. Eu acho que o Porto é um time mais brigável dentro do Campeonato Brasileiro, ele estaria brigando ali, não ia disparar como um Real Madrid, por exemplo, como um Barcelona, como um PSG, né? Ia jogar sozinho, não acho. Eu acho que o Porto ia brigar ali de igual para igual. A gente ia brigar de igual para igual, né, com eles, é isso que eu quero dizer. Eu acho que, pelo fato de eles terem essa, assim, mas eles têm nome, obviamente, é um Porto, né, é um time europeu. E eu acho que isso vai facilitar a nossa vida, porque
Eles vão tentar jogar de igual para igual com a gente, diferente do Inter. Por que eu acho que o Inter não vai jogar? A parte física do Inter de Miami vai pesar, porque o Inter é o Messi com 38 anos e o Suárez com também a mesma idade, entendeu? Eles não vão aguentar jogar o jogo todo. A gente tira o Paulinho, põe o Estevão. A gente tira põe o outro. A gente troca igual para igual. Se tirar o Suárez e o Messi, acabou o time do Inter. Então, eu acho que a diferença vai ser daí, né? Só fazer uma observação, não sei se o Garbellini ia falar, só fazer uma observação também, a gente precisa, na comparação ali das porcentagens de posse de bola e tudo mais dos times, o Porto também vem com índices bons. Para falar a verdade, a maior parte aqui, inclusive, são melhores que o do Palmeiras. Por exemplo, aqui, a gente tem passes certos por partida, o Porto com 86% e o Palmeiras com 82%. Gols por partida, o Porto com 1,9 e o Palmeiras com 1,1. Estou falando desde o começo dessa temporada. Isso, exatamente, César. E o Palmeiras vai se destacar, na verdade, ali, por exemplo, se a gente for ver lá os desarmes. O Palmeiras tem 17,5 desarmes por jogo, numa média, contra 13,9 do Porto, que é um índice importante na parte defensiva, né? Então, é lógico que a gente tem que guardar as proporções da competitividade de cada campeonato, exatamente como que é o campeonato português e tudo mais. Mas a gente não pode falar que é um time que tem números que descredenciam total. Mas eu concordo com você, Paulo, realmente, agora entendi melhor como você falou do time B, porque eu também tampouco colocaria, tampouco colocaria, eu acho que o Porto como um dos favoritos. Eu acho que se a gente for pensar em 32 times, eu diria que a gente deve ter uns 12 que podem realmente ser protagonistas e pleitear começando com Bayern, Real Madrid, PSG, Manchester, daí entrando depois Palmeiras, River também entra, os times da América do Sul, os argentinos também, a gente não vai falar que um time como o River, como o Boca, também não pode ser, né, favoritos. Sim, dentro desses 12, né, então eu acho que eu também não colocaria o Porto aí nesse embate, mas não é um time fácil não, né, realmente tem essas peculiaridades de como foi a formação recente, como o Garbellini falou, né, Garba? Quais jogadores ali que estão atualmente no time. Também concordo, o futebol é muito no momento. O Palmeiras pode estar num momento bom, né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar nesse momento e ir para cima. Então, as comparações, o time não vai ser fácil, mas vamos para lá, vamos lá. Vamos que a gente tem tudo para passar de primeiro dessa fase para credenciar. Fala, Garba. Esses números do Porto são baseados na temporada inteira, né? Temporada 24-25, que já acabou lá, né, para eles. Então, isso, exatamente. Os números do Palmeiras aqui no primeiro semestre nosso aqui, praticamente, né? O Palmeiras vai crescer ainda nesse quesito aí, né? Então, sem dúvida. Realmente não condiz a realidade, né? Muito bem observado. Muito bem observado. Tem esse fator a ser considerado. Eles já estão no final da temporada. Mas eles acabaram aqui. É verdade. Então, não sei. Realmente, eu não cravaria qual que será nosso um adversário mais difícil. Se vai ser o Porto, se vai ser o Al-Ahly, se vai ser o Inter. Mas eu acredito que a gente tem tudo para passar dessa fase e o Abel vai colocar o time muito, muito competitivo em campo. Né, César? Fala aí. A lição de casa é a gente estudar mais o time do Porto, que é uma incógnita para a gente. Time de formação. Tanto quanto o Al-Ahly, que não é o Al-Hilal, né? Nem nenhum outro congênere, né? O Al-Ahly, e tanto o Inter de Miami aí, que é o MS sem o N, né? Só falta. Eu estava achando até que o Neymar ia ajeitar um jeitinho de jogar com o Mundial lá, com os amigos dele, mas acabou que não deu certo. Que aí ele pegou Covid, né? Um negócio assim, uma coisa do gênero aí.
Então, gente, só queria comentar um detalhe do Porto, não sei se vocês sabem, o que o Porto tem a ver com o Brasil, o time do Porto. Vocês sabem, não? Manda. O time do Porto tem o estádio do Dragão, né? E o símbolo dele tem o dragão no brasão. E isso tem a ver em homenagem a um imperador, a um rei português que foi muito ativo, foi muito querido na época em que o Porto foi cercado ali por tropas estrangeiras, acho que Napoleão, o cerco do Porto, e nessa época tinha um rei português que se chamava Dom Pedro IV, que era nada mais nada menos que Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, que abdicou, voltou para Portugal e virou Dom Pedro IV, rei dos portugueses, porque ele era filho de Dom João, né? Dom João VI. Que belo, belo. Que maravilha, eu não sabia dessa aula de história, hein? Maravilha, César. Só o seguinte, a gente não pode esquecer que, além de um lugar muito lindo, Portugal e toda a região do Porto, tudo mais, um lugar maravilhoso, eles têm um vinho maravilhoso, que é o vinho do Porto. Então, que a gente possa brindar com o pessoal, faz uma festa, independente de qualquer resultado, muito vinho do Porto com o pessoal, uma cervejinha também, quem quiser. Tá bom, então. Vamos aproveitar que o Paulo caiu, voltou, caiu de novo. Meu Deus, está caindo muito. De novo. Ô, Paulão. O Paulo voltou para a gente se despedindo do pessoal, fechando mais essa nossa conversinha de amigos aqui, né, gente? Se a gente deixar aqui, a gente vai direto para todo lado. Então, chega uma hora que a gente tem que parar, né? Porque senão o pessoal... Olha lá, Paulo voltou. Paulo está aí de novo. Aí, Paulão, só para encerrar contigo aí, Paulo, não poderia faltar. Então, isso, a gente ainda vai fazer uma reunião ainda de análise antes do próximo jogo, provável que haja, e nós vamos discutir um pouquinho melhor a respeito de como que o Palmeiras, quais são as opções que nós podemos jogar, porque eu acho que passado o nervosismo inicial aí do começo da partida, sentindo um pouquinho do adversário, a tendência é deslanchar, né? Mas a gente vai analisar isso melhor, né, não? Mas assim, que fique bem então, claro, eu não estou desprezando o Porto, é que eu acho que o Porto vai ser o time que vai oferecer mais chances de a gente jogar. Os outros vão jogar com a gente retrancado. O Porto vai jogar de igual para igual com a gente, né? Sim. Aliás, o time europeu contra o sul-americano, né? Então eles vão querer se impor. A minha estratégia seria ir para cima. Ir para cima com respeito ao adversário, mas ir para cima. Jogar de igual para igual. Mas conhecendo o Abel, como a gente conhece, eu acho que nós vamos ter um jogo bem reativo. Ele joga no erro, né? É isso que eu falo. Ele vai jogar. Os outros não vão oferecer tanta oportunidade de erro, porque vão tentar jogar no nosso erro, né? Já o Porto, eu acho que o Porto vai vir para o pau, eu acho. Então vamos para cima. Uma observação aí, Garba. Isso aí vai dar um alô para alguém? Uma observação final? Um abraço para os nossos amigos, né? Que seguem a gente. Continue nos apoiando, né? Participando. Dá um ok aí. Se quiser mandar um videozinho para aparecer, dá a cara a tapa aqui também, né? Exato. Valeu. Então, vocês foram... Sempre que tiver notícia fresca aqui do Palmeiras, boataria que não falta, né? A gente volta para comentar. Tá certo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, então, pessoal. É isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Buonasera.